NBA na área, mais um dia, e eu separei para vocês as melhores oportunidades. Bora pra cima. Começando pelo jogo do Knicks e Philadelphia, tá? Separei para vocês por um lado aqui, pelo lado do Knicks, Karl-Anthony Towns. Nos últimos jogos ele fez 26 pontos, 12 rebotes, 30 pontos, 18 rebotes, 23 pontos, 10 rebotes. Notem que em todos os jogos duplo-duplo, tá? E pelo menos 10 rebotes em todos. Vindo aqui para os rebotes, nós temos 10 rebotes a 1,18, bom para complementar no bilhete, ou 13 rebotes a 1,66 para pegar uma entrada simples, tá? Pelo lado do Philadelphia, eu separei para vocês aqui o Tyrese Maxey, tá? Por quê? Porque ele tá com uma média de 25 pontos, uma média bem interessante, tá? Se nós viermos aqui para o ponto, nós vamos ver que 20 pontos a 1,31 tem valor, tá? Para complementar no bilhete, ou 25 pontos a 86 para uma isolada. Para esse jogo eu quero trabalhar com esses dois jogadores. Às 9h40 eu tenho Celtics e Raptors, tá? O que eu separei para esse jogo? Não tem como ficar de fora. Jason Tatum, pelo menos uma média de 28 pontos e uma média de 9 rebotes, tá? Jaylen Brown tem uma média de 23 pontos e uma média de 4 assistências por jogo, muito interessante, tá? Então se nós viermos aqui no Tatum, 20 pontos a 1,18 tem valor para complementar no bilhete, 25 pontos para uma isolada também tem muito valor, tá? Assistências do Tatum para pelo menos 3 assistências bate certo, tá? Para complementar no bilhete, caso precise, ou uma arriscadinha a mais, 5 assistências a 1,83 tem valor. Pontos do Jaylen Brown, tá? Desculpa, falei Tatum de novo, mas era o Jaylen Brown, né? 20 pontos do Jaylen Brown a 1,47 para complementar no bilhete tem valor também. Por outro lado, eu separei para vocês, tá? Aqui, o Jacob, por quê? Porque ele tem uma média de 10 rebotes. Tem uma linha muito boa. Então, se nós viermos aqui nos rebotes para pegarmos 1,76, tá? 10 rebotes, ele tem muito valor para uma isolada. Ou 7 rebotes a 1,15 para complementar no bilhete se precisar. Para esse jogo eu quero trabalhar com esses dois jogadores, esses 3 jogadores, e tem uma linha muito interessante que o Tatum, ele tem uma linha pelo menos de 3 pontos, tá? De bola de 3. Às 10h10 da noite eu tenho Hawks e Bulls, tá? O que eu quero para esse jogo? Pelo lado do Hawks, Trae Young, média de 23 pontos e média de 11 assistências, tem muito valor. Se nós viermos aqui 20 pontos a 1,12 para complementar no bilhete, é interessante. 25 pontos a 1,40 também para complementar no bilhete, tem muito valor. Assistências, tá? 10 assistências a 1,26 tem muito valor para complementar no bilhete. E 13 assistências numa riscadinha a 2,15 também é bem interessante. Outro jogador que eu separei para vocês aqui, tá? Não tem como ficar de fora também, Capela. Por quê? Porque ele tem uma média de 8 rebotes, até baixou. Antes era uma média de 9, agora foi para 8 rebotes. Então se nós viermos aqui pegar 7 assistências dele para complementar no bilhete, rebotes, desculpa, a 1,16 tem valor, ou 10 rebotes a 1,80 também é bem interessante. Pelo lado do Bulls tá Nikola Vucevic para pelo menos 20 pontos e o Zach LaVine também para pelo menos 25 pontos. Vamos vir aqui na bet. 25 pontos do LaVine complementa no bilhete, ou a 1,50 25 pontos, bem interessante. E o Vucevic a 15 pontos a 1,26 para complementar no bilhete é bem interessante também. O do Mavericks e do Pelicans, tá? Vou ficar de fora desse jogo. Não vou analisar porque não vou fazer nada. Mas para quem quiser, rapidão passando aqui, ó, o Yves Smith para pelo menos 10 rebotes ou 7 rebotes complementando o bilhete é interessante, tá? E o Trey Murphy para pelo menos 3 bolas de 3 é bem interessante também complementando o bilhete, tá? Às 22h10 também eu tenho o Sanatório Spurs, tá? Aqui não tem como ficar de fora do que? Victor Wembanyama. Por quê? Ele é um cara que ele tem uma média de 25 pontos, tá? Uma média bem interessante, uma média de 10 rebotes, e ele tem uma média de pelo menos, dá pra dar uma arriscadinha aí, 2 a 3 bolas de 3, tá? De arremesso, que é bem interessante também. Então com uma odd, tá? De 1,80, dá pra pegar 25 pontos dele, ou para complementar no bilhete a 1,27, 20 pontos dele é bem interessante. E aí, bola de 3, aí uma riscadinha 1,68, é bem interessante também essas 3 aqui. Agora também às 22h10 pro jogo do Magic Bucks, tá? O que eu separei pra vocês aqui? Por um lado eu separei Paolo Banchero, tá? Ele tem uma média de 28 pontos
Então, se nós formos ver na bet aqui, 25 pontos dele a 1,86 tem valor para uma entrada simples, ou 20 pontos a 1,34 complementa no bilhete. E do outro lado, do Spurs do Bucks não tem como ficar de fora do Giannis Antetokounmpo, tá? Porque ele tem uma média de 30 pontos e uma média de 11 rebotes. Ou seja, normalmente ele faz um duplo-duplo, tá? Duplo-duplo dele aqui pagando 1,23, complementa no bilhete. Ou, aqui se vocês quiserem, 30 pontos dele a 1,80 é bem interessante também, tá? Média de rebotes aí nós podemos pegar aí 10 rebotes complementa no bilhete a 1,26 ou 13 rebotes a R$2 também é bem bom, tá? Para esse jogo eu quero trabalhar com esses dois jogadores. Às 23h10 eu tenho Hornets e Jazz, tá? Esse jogo que eu vou ficar de fora também, mas se eu tivesse que escolher alguém para trabalhar, eu trabalharia com LaMelo Ball, tá? Por quê? Porque ele é muito interessante para pontos. Eu pegaria aí 25 pontos dele a 1,43, complementa no bilhete, ou 30 pontos, ali se ele estiver na pressão no ao vivo, tá olhando ao vivo, tá na pressão, ele tá jogando muito, pega esse 30 pontos dele mais aqui a 2,5, tá? Beleza? Às 23h10 aqui eu vou ter Rockets e Nuggets, tá? Pelo lado do Rockets, eu separei para vocês aqui o Alperen para pelo menos 10 rebotes, ele tem uma linha de 10.4. Se nós formos olhar na bet aqui, 10 rebotes dele a 1,58 tem valor para uma isolada, tá? Ou 7 rebotes a 1,10, uma odd baixa, mas complementa no bilhete, beleza? Pelo lado do Nuggets, tá? Não tem como ficar de fora do Nicola, para pelo menos 30 pontos, 13 rebotes. E, para quem quiser, aqui o Michel Porter para pelo menos uma bola de 3, tá? O Nicola, 30 pontos a 1,95 tem valor, bem interessante essa odd dele, ou 25 pontos a 1,35 complementa no bilhete. Rebotes do Nicola, como nós vimos, a linha dele está em 13 a 1,86, muito bom. 10 rebotes complementa no bilhete. E o Porter, para uma bola de 3, tá muito baixo porque ele anda fazendo muito. Então pega duas, tá? Lá ele, com odd de 1,34 complementa no bilhete também. Jogo do Warriors e do Timbers, tá? Separei aqui pelo lado do Timbers Anthony Edwards, média de 25 pontos, tá? E eu gosto da média de assistências dele, 4.2 também. Se nós formos olhar aqui, 25 pontos dele a 1,68 é bem interessante, uma isolada. 20 pontos complementa no bilhete. Assistências, pelo menos 3 assistências dele é muito baixo, 1,12. Podemos dar uma arriscadinha que é 1,76, 5 assistências, tá? Pelo lado do Golden, não tem como ficar de fora do Curry, média de 22 pontos. Se nós formos ver aqui, 20 pontos a 1,25 complementa no bilhete. Uma arriscadinha para 25 pontos a 1,71, bem interessante também. Para finalizar, tá? 00:10, Miami Heat Lakers. Que jogão. Pelo lado do Miami Heat, tá? Taylor Hero, não tem como ficar de fora. Média de 24 pontos. Gosto muito de trabalhar aqui também com o Bam Adebayo, tá? Ele tem uma média de 16 pontos e uma média de 9.8 rebotes. Então, se nós formos olhar o Taylor Hero, tá? E o Bam Adebayo, nós vamos ver que 20 pontos a 1,34 complementa no bilhete. 25 pontos a 1,95, bom para uma isolada, tá? O Bam Adebayo, 15 pontos a 1,60 tem valor. Dá para pegar numa isolada, tá bem interessante. 10 pontos dele aqui não tá valendo para complementar no bilhete, odd muito baixo. E pelo lado do Lakers, nós temos Anthony Davis, tá? Média de 25 pontos e 11 rebotes. Se nós formos ver aqui, 25 pontos dele a 1,76, bom para uma isolada. E uma média de 13 rebotes a 1,62 também é bom para uma entrada simples, tá? Outra coisa bem interessante aqui dele é o duplo-duplo, porque em praticamente todos os jogos ele faz duplo-duplo, tanto que a odd é baixa, 1,14, complementa no bilhete, tá? E outro cara que eu gosto aqui, LeBron James, tá? Por que eu gosto dele? Uma bola de 3. Ele tem uma média de quê? Ele tem uma média de 8.8 assistências, tá? E uma média de, deixa eu ver aqui, 23 pontos. Então, se nós formos ver, LeBron, média de 20 pontos aqui, a 1,45 tem valor, tá? Complementa no bilhete. 25 pontos, uma isoladinha, uma riscadinha é bom também, tá? Assistências do LeBron. 7 assistências a 1,23 complementa no bilhete. 10 assistências de uma riscada também, ele faz direto, vira e mexe ele faz as assistências, tá? Bem interessante por uma riscadinha.
Então, dito isso, essas foram as análises para hoje, tá? O que eu vou fazer? Eu vou separar um bingo e umas entradas simples. Essas entradas e esse bingo vai estar no meu grupo gratuito do Telegram. O link vai estar aqui na descrição. Então é só tu pegar o link, entrar no grupo e pegar todas as entradas simples e os bingos, tá? Já curte o vídeo, comenta, compartilha, nós estamos junto. Até a próxima.